O jejum intermitente e as dietas cetogênicas apresentam muitas semelhanças, tanto para você que quer uma maior saúde física e mental, quanto para quem deseja emagrecer de uma forma mais rápida e mais fácil. E no vídeo de hoje eu vim te mostrar um pouco dessas semelhanças entre o jejum e as dietas cetogênicas e o incrível poder que você pode utilizar para o seu benefício, tanto de saúde quanto de emagrecimento. Então, se você se interessou, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e muitos artigos científicos para te trazer o que há de mais atual hoje em dia na nutrição e na alimentação no geral para a sua saúde, estilo de vida e emagrecimento. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as incríveis semelhanças que tem entre o jejum intermitente e as dietas cetogênicas, para você poder utilizar o benefício dessas práticas para o seu emagrecimento e estilo de vida. Portanto, para aquelas pessoas que desejam aumentar o desempenho tanto físico quanto mental, além de queimar gordura de uma forma muito mais rápida, você pode utilizar esses dois métodos para aumentar os seus resultados de uma forma absurda. O tamanho do nosso cérebro em relação ao resto do nosso corpo é o que nos distingue de todos os outros mamíferos que existem na face da Terra. O elefante, por exemplo, tem um cérebro que pesa 7,5 kg, muito mais do que o nosso cérebro, que pesa apenas 1,4 kg. Porém, o cérebro do elefante representa apenas 0,18% em relação a todo o corpo do elefante, enquanto o nosso cérebro representa 2,5% em relação ao nosso corpo. Então, em comparação com o corpo, o nosso cérebro chega a ser maior. Por esse motivo, nós não podemos fazer uma comparação de potência cerebral ou inteligência basicamente olhando o tamanho do cérebro. Essa razão entre o tamanho do cérebro e o tamanho do corpo onde o cérebro está é essencial para nós avaliarmos a capacidade funcional do cérebro. E mais incrível do que a nossa grande quantidade de massa cerebral é a quantidade de energia que o nosso cérebro gasta por grama. Ele gasta uma quantidade absurda de energia. Como eu falei antes, o nosso cérebro representa 2,5% de todo o nosso corpo. Porém, ele consome 22% da energia que nós gastamos no nosso dia em repouso. O cérebro humano gasta cerca de 350% de energia a mais do que cérebro de outros animais, como chimpanzés, gorilas ou orangotangos. Então, veja que para o nosso cérebro estar funcionando corretamente, ele exige grande parte das nossas calorias alimentares. Mas felizmente para nós, os nossos cérebros grandes e potentes nos ajudaram a ter cada vez mais poder de habilidade e inteligência para sobreviver em condições extremas, como a escassez de comida. Com os nossos cérebros potentes, nós conseguimos pensar sobre o futuro e planejá-lo, uma característica singular do ser humano. Uma das grandes características do nosso corpo, que eu já abordei em alguns outros vídeos, é que ele tem a capacidade de transformar gordura em energia em períodos que nós estamos com escassez de comida, ou seja, quando nós estamos passando fome. O nosso corpo armazena energia na forma de gordura. Então, quando nós estamos em períodos que nós não conseguimos alimento, o nosso corpo tem que sobreviver. E ele faz isso justamente quebrando essas gorduras, que é um estoque de energia, e transformando elas em umas substâncias específicas chamadas cetonas ou corpos cetônicos. E uma dessas cetonas que o nosso corpo produz quando quebra a gordura corporal para transformar em energia se chama beta-hidroxibutirato, que nós vamos chamar aqui de beta-HBA. E ela é o melhor combustível para o seu cérebro. Isso, por si só, já é um argumento em favor dos benefícios do jejum intermitente. Nesses períodos maiores que você está sem se alimentar durante o jejum, o seu corpo vai quebrar a gordura corporal e transformar em cetonas, que vai servir como energia para o seu corpo e principalmente para o seu cérebro. E por mais contraditório que isso pareça,
Quando você não está se alimentando, quando você está em jejum, você está alimentando cada vez mais o seu cérebro. E isso também serve como uma hipótese para um debate que os antropólogos têm há muito tempo, que seria por que os neandertais desapareceram do planeta há cerca de 30 a 40 mil anos atrás. Uma das hipóteses levantadas pelos cientistas é que os neandertais foram extintos pelos Homo sapiens, que eram muito mais inteligentes. Porém, uma segunda hipótese levantada é que a escassez de comida foi fundamental para extinguir os neandertais da face da Terra. Pode ser que os neandertais não tivessem a resistência mental que nós temos, ou seja, eles não tinham os mesmos processos bioquímicos do nosso corpo para transformar a gordura estocada em energia para o cérebro. Ao contrário dos outros mamíferos da face da Terra, o nosso cérebro em particular consegue utilizar uma fonte alternativa de calorias em períodos que nós estamos passando fome. Em geral, o nosso consumo alimentar diário vai aumentar a glicose no nosso sangue e essa glicose vai servir como energia para o cérebro. E no período que nós não estamos nos alimentando, entre uma refeição e outra, entre o café da manhã e o almoço, por exemplo, que você está sem se alimentar, o seu cérebro vai estar pegando energia da glicose que vem do glicogênio. Glicogênio é um tipo de carboidrato que está armazenado principalmente nos nossos músculos e no nosso fígado. O nosso corpo vai quebrar esse glicogênio, vai transformar em glicose e o nosso cérebro vai pegar essa glicose como energia. Porém, o glicogênio que está nos nossos músculos e no nosso fígado só pode fornecer glicose para o nosso corpo até certo ponto. Quando esse glicogênio se esgota, o nosso corpo muda o metabolismo e ele vai conseguir glicose através de aminoácidos, que geralmente é encontrado no nosso músculo. E esse processo é chamado de gliconeogênese. O lado positivo disso é que o corpo vai conseguir a glicose que ele estava precisando para utilizar como energia. E o lado negativo é que os aminoácidos vão vir dos nossos músculos. Então nós vamos estar perdendo massa muscular. E perder massa muscular não é algo bom nem para nós agora da atualidade, nem para os nossos ancestrais antigos. Perder massa muscular nunca é algo bom. Mas felizmente a bioquímica do nosso corpo oferece um processo a mais para nós conseguirmos energia para o nosso cérebro. Quando não há mais comida disponível, quando nós estamos em períodos de fome, como por exemplo o que é proposto no jejum intermitente, períodos entre 12, 14, 16 e até 18 horas de jejum, o nosso corpo começa a produzir cetonas. O fígado começa a quebrar as gorduras, transformar em cetonas no nosso corpo para o cérebro utilizar como energia. E é aqui que a beta-HBA, que eu citei um pouco mais cedo, funciona como uma eficiente fonte de energia para o nosso cérebro, fazendo o nosso cérebro funcionar por mais tempo, mesmo sem comida. E essa fonte de energia alternativa vinda das gorduras nos ajuda a ficar menos dependente da gliconeogênese, que seria transformar aminoácidos dos nossos músculos em glicose no sangue. E assim nós iríamos preservar a nossa massa muscular. Mais do que isso, nas palavras do professor George Carril, da Faculdade de Medicina de Harvard, estudos recentes mostraram que o beta-hidroxibutirato, a principal cetona, não apenas é um combustível, mas também um supercombustível, que produz energia ATP de maneira mais eficiente que a glicose. Ele também protegeu as células neurais em uma cultura de tecidos contra a exposição a toxinas associadas ao Alzheimer ou ao Parkinson. O grande problema é quando o nosso corpo não consegue chegar nos estoques de gordura. Ele não consegue quebrar a gordura corporal para transformar em cetonas e o nosso corpo utiliza essas cetonas como energia. E você faz isso quando você consome muitos alimentos ricos em carboidratos, várias vezes ao dia, todos os dias, por muitos anos. Você programou o seu corpo para sempre utilizar energia na forma de carboidrato. Você desprogramou o seu organismo para pegar as cetonas, quebrando as gorduras, e utilizar como energia. E é por isso que antes de você praticar o jejum intermitente, querer utilizar as cetonas como energia no seu corpo, primeiro você tem que reprogramar o seu metabolismo para poder conseguir quebrar essas gorduras. E você reprograma o seu metabolismo consumindo alimentos mais baixos em carboidratos e mais ricos em gorduras boas. Já já eu vou dar uma melhor explicação disso na parte das dietas cetogênicas.
O Dr. George Carril também cita que nós podemos adquirir o beta-HBA através da alimentação, consumindo óleo de coco. O beta-HBA vai servir como um antioxidante natural para o nosso organismo, além de ajudar a multiplicação das nossas mitocôndrias. As mitocôndrias funcionam no nosso corpo como pequenas usinas nucleares que vão produzir cada vez mais ATP, então vai ter cada vez mais energia no seu corpo. E também outra função do beta-HBA é que ela vai favorecer o crescimento de novas células neurais, novas células do seu cérebro. Pesquisas mostram que esses processos genéticos que fazem bem tanto para o nosso corpo quanto para o nosso cérebro são ativados em períodos que nós estamos em jejum, mesmo em períodos de jejuns mais curtos. E isso vai contra o senso comum, que diz que o jejum faz você desacelerar o seu metabolismo e estocar cada vez mais gordura, meio que entrar em um modo fome, entre aspas. Muito pelo contrário, o jejum nos traz benefícios que pode melhorar muito mais rapidamente a perca de gordura, além de trazer cada vez mais benefício para o nosso cérebro. O jejum também ativa os nossos genes para produzir uma proteína chamada fator neurotrófico derivada do cérebro, que nós vamos chamar aqui de BDNF. Essa BDNF, além de ter um papel fundamental na criação de novos neurônios no nosso cérebro, ela também ajuda a manter os neurônios que já existem, ajuda na saúde desses neurônios e também favorece uma melhor sinapse entre os neurônios, que é uma informação de neurônio para neurônio. E quanto melhor essa sinapse, melhor o funcionamento do nosso cérebro e o nosso desempenho cognitivo. Além disso, o jejum também acelera o processo de uma proteína específica, chamada NRF2. Essa proteína abre a porta para um leque de enzimas antioxidantes e desintoxicantes, que vai ajudar o seu corpo a combater os radicais livres e também desintoxicar o seu organismo. Então, em resumo, o jejum vai estar ajudando a desintoxicar o seu corpo, diminuir os processos inflamatórios e também combater os radicais livres, protegendo o seu cérebro. E também, jejuar te ajuda a reprogramar o seu corpo para utilizar as cetonas como energia e parar de utilizar sempre o carboidrato, como eu falei antes. Vai ajudar o seu corpo a voltar a chegar nos estoques de gordura, quebrar essa gordura estocada para transformar em cetonas no próprio corpo. E durante o jejum, o próprio suicídio celular, que é chamado de apoptose, onde a própria célula se mata, é diminuído. Então, durante o jejum, esse processo se reduz. E no mesmo período, ele vai aumentar a replicação mitocondrial. A mitocôndria, como eu já citei mais cedo, funciona como uma mini usina nuclear, gerando cada vez mais energia para o seu corpo. Então, durante o jejum, o seu corpo vai estar produzindo mais energia, mais mitocôndrias, fazendo o seu cérebro funcionar de uma forma mais otimizada. E outro ponto que nós podemos citar aqui é o jejum na busca espiritual, onde é um ponto integral na história das religiões. Todas as grandes religiões promovem o jejum como um algo a mais, além de uma simples prática cerimonial. O jejum sempre foi uma parte fundamental na prática espiritual, como no Ramadã muçulmano ou no Yom Kippur judeu. Os yogis praticam a austeridade em suas dietas e os xamãs jejuam durante suas buscas visionárias. O jejum também é uma prática comum entre os cristãos devotos. E a Bíblia tem exemplos de jejum de 1, 3, 7 e 40 dias. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas sobre alimentação e estilo de vida e como você pode ter hábitos de vida mais saudáveis e que vão te ajudar cada vez mais no seu emagrecimento. E caso você queira um conhecimento ainda mais aprofundado, você pode seguir o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando sobre livros que eu leio no meu dia a dia, sobre alimentação e nutrição. E também, de vez em quando, eu coloco lá receitas que vocês podem fazer no dia a dia de vocês. E agora que você já entende um pouco mais sobre a prática do jejum e os seus benefícios, eu vou te mostrar as semelhanças entre a prática do jejum e uma dieta cetogênica. O que acontece com o seu corpo quando você diminui a quantidade de carboidratos na sua dieta e aumenta a quantidade de gorduras boas.
Eu acabei de explicar como o jejum induz o seu cérebro a utilizar as gorduras como fonte de energia, na forma das cetonas. E algo muito parecido acontece quando nós diminuímos a quantidade de carboidrato da nossa alimentação e aumentamos o consumo de gorduras boas e proteínas saudáveis, o que é a base da dieta que eu proponho para você. Como eu já citei em alguns outros vídeos, durante toda a evolução humana, durante toda a evolução da nossa espécie, nós recorremos ao consumo de gorduras como uma fonte densa de energia. Antigamente, carboidrato não era algo muito fácil de se conseguir. Os carboidratos que nós tínhamos disponíveis eram na base das frutas, porém as frutas eram muito mais azedas do que as frutas que nós compramos hoje no mercado e também eram definidas por estações. Então tinha estação que tinha determinada fruta e no resto das estações não tinha. Então era impossível você comer a mesma fruta o ano todo. E outra fonte de carboidrato seriam os vegetais. Porém, nós só consumíamos esses vegetais quando nós encontrávamos, porque nós éramos nômades, então nós ficávamos indo de um local para outro. Nós não ficávamos parados em um local só antigamente. E a última fonte de carboidrato que nós tínhamos, que seria como o açúcar da antiguidade, era o mel de abelha. Porém, o mel de abelha era algo raro de se encontrar, não era em todo canto que você encontrava e era um alimento muito difícil de você conseguir consumir, porque o mel de abelha ficava dentro das colmeias, em locais muito altos, então era difícil você conseguir e além disso, as colmeias eram protegidas por abelhas, então ainda tinha o risco de morte caso você tentasse conseguir esse mel. Então, com isso, como você pode ver, o nosso corpo, o nosso metabolismo durante a evolução humana não veio adaptado a consumir grandes quantidades de carboidrato. Nós consumíamos muito carboidrato quando dava e em estações específicas. As frutas que eu citei mais cedo, geralmente nós consumíamos muitas frutas no final do verão. E essas frutas ajudavam o nosso corpo a estocar mais gordura para sobreviver ao inverno. Com isso, você pode ver que foram as gorduras que os nossos ancestrais consumiam que ajudaram eles a ter um corpo mais esbelto, um corpo em equilíbrio, sem acúmulo de gordura. Quando você consome carboidratos, automaticamente o seu corpo libera uma quantidade muito grande de insulina no seu sangue. E a insulina vai estar cada vez mais favorecendo o acúmulo da gordura e dificultando a quebra dessa gordura. Eu tenho um vídeo falando só sobre a insulina e os efeitos dela no nosso organismo, caso você se interesse. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E também, ao consumir mais carboidratos, você vai estar estimulando o seu corpo a produzir uma enzima chamada lipase lipoproteica. Essa enzima vai fazer com que o seu corpo pegue a gordura e jogue para dentro da célula de gordura e, consequentemente, você vai estar engordando. E em contrapartida, os carboidratos vão diminuir a produção de uma outra enzima no seu corpo, chamada lipase sensível ao hormônio. Essa enzima, a função dela é quebrar suas gorduras e jogar para o seu sangue. Então, quando essa enzima está em baixa quantidade, o seu corpo não vai conseguir quebrar as gorduras que ele tem estocada e transformar em cetonas para o seu organismo utilizar como energia. Quando o nosso corpo começa a queimar gordura em vez de carboidrato para obter energia, isso quer dizer que nosso corpo entrou em estado de cetose e não tem nada de errado com isso. E é daí que se origina o termo dieta cetogênica, porque faz o nosso corpo entrar em estado de cetose, que é o estado em que ele quebra gordura para transformar em energia. E o nosso corpo está preparado para esse estado de cetose. O nosso organismo utiliza esse sistema desde que nós andamos pela Terra. E ele é extremamente saudável e é muito provavelmente por causa dele que nós estamos vivos até hoje. Nós ficamos levemente cetóticos ao amanhecer, como nós passamos a noite toda sem nos alimentarmos. Então o fígado está transformando a gordura em energia para o nosso organismo. E tanto o nosso cérebro quanto o nosso coração funcionam de uma forma 25% mais eficaz utilizando as cetonas do que utilizando o açúcar no nosso sangue. As nossas células cerebrais normais e saudáveis funcionam melhor quando estão se alimentando de cetonas. Em contrapartida, muitos tumores que nós temos, principalmente cancerígenos, tumores no cérebro, utilizam a glicose como fonte principal de combustível. O tratamento padrão para tumores no cérebro é
O tratamento padrão para tumores no cérebro é cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Mas na verdade, o resultado dessas abordagens são realmente muito decepcionantes. E sabendo o fato de que tumores se alimentam de glicose e não de cetonas, o Dr. Julio Zuccoli, da Faculdade de Medicina da Universidade de Pittsburgh, argumentou que uma dieta cetogênica pode, na verdade, mostrar-se eficaz no tratamento do glioblastoma, que é um dos tipos de tumores cerebrais, junto com os tratamentos tradicionais. O Dr. Zuccoli publicou um estudo de caso tratando um paciente com glioblastoma com dieta cetogênica e os resultados são impressionantes. Agora, imagine comigo, se uma dieta cetogênica pode prolongar a vida de um paciente que tem câncer no cérebro, imagina o que ela pode fazer pela vida de uma pessoa que é saudável. Em 1921, Russell Wilder, da Clínica Mayo, criou a dieta cetogênica. Ela basicamente só propunha a ingestão de gorduras. Uma dieta considerada puramente cetogênica é a base de 80 a 90% de gorduras e o restante são carboidratos e proteínas. Porém, isso eu acho muito radical e não é essa alimentação que eu te proponho. E caso você se interesse, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo de um outro vídeo que eu fiz mostrando como você pode implementar uma alimentação com os princípios cetogênicos na sua rotina e no seu estilo de vida. E essa alimentação que eu te proponho não é tão rigorosa quanto uma dieta puramente cetogênica, que é muito mais rígida. Eu adaptei ela para você seguir de uma forma mais fácil e mais rápida. E mesmo assim você vai conseguir entrar em estado de cetose, vai conseguir queimar a gordura do seu corpo para transformar em energia. E se você também tiver interesse em praticar o jejum intermitente de uma forma correta, eu vou deixar aqui na descrição também o link de um outro vídeo, onde eu mostro como você pode implementar o jejum intermitente na prática. Bem pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns aspectos sobre o jejum e sobre a dieta cetogênica, que muitas pessoas têm bastante dúvida. E se você gostou desse vídeo ou ele te ajudou de alguma forma, você pode deixar o like, que já me ajuda demais para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E também você pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que ainda tem certo preconceito com o jejum ou com a dieta cetogênica, ou então que está querendo perder gordura, perder peso de uma forma mais fácil e mais simples. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!